Em uma estação dedicada a crescermos na prática da oração. Nós organizamos as nossas atividades como igreja, os nossos estudos em comunidade, em trimestres, dedicados a crescermos no conhecimento e na prática das práticas do caminho de Jesus, porque entendemos que este caminho é o caminho em que o Espírito Santo nos transforma e nos torna mais parecidos com Ele. Ao longo desse mês, nós estamos falando sobre a oração como também ouvirmos a Deus, o exercício de ouvirmos a sua voz. Jesus afirma que Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, e é exatamente nesse contexto que Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A oração é também um ato de ouvir, porque ouvir é parte fundamental do que significa seguir a Jesus e ser o seu discípulo. A oração, ouvir, é parte fundamental da nossa vida de oração, porque ouvir é parte fundamental da vida com Deus. Ao longo dessa série, nós aprendemos a ouvir a Deus a partir de 4 movimentos: aquietar-se, atentar-se, obedecer e amar. No último domingo, nós aprendemos com o pastor Pedro que quando Deus nos convida a ouvi-lo, Ele o faz por amor. Por isso, dar ouvidos a Ele é uma resposta de amor. Por conta do seu amor, por meio do seu amor e por amor a Ele, nós queremos ouvi-lo. Mas como isso é possível? Como é possível ouvirmos a Deus? Se você está chegando hoje ouvindo essa conversa pela primeira vez, talvez você se pergunte: ok, mas como eu posso ouvir a um Deus que está lá? Como eu posso ouvir a Deus que aparentemente eu não vejo, ou que está tão distante de mim? De fato, essa pergunta faz sentido se entendermos que Deus está lá e não aqui. Afinal de contas, para ouvirmos algo, nós precisamos de proximidade. Se eu desligo Olha que legal. Fica com a mão levantada, você que levantou a sua mão. Olha que lindo. Temos muitas pessoas com mãos levantadas aqui na frente, poucas pessoas com mãos levantadas aí atrás. Pode abaixar a sua mão, muito obrigado. Ouvir depende de proximidade. Sim, tem a ver com a onda sonora, a forma como ela é transmitida. Mas para ouvirmos com clareza, para ouvirmos com atenção, precisamos estar perto daquele que emite o som, daquele que fala. Ouvir a Deus também depende de proximidade. Podemos ouvir não apenas porque Ele decidiu falar, e glória a Deus por isso, mas podemos ouvir porque Ele decidiu se aproximar. Queridos, a intimidade com Deus é o fundamento da oração, porque a intimidade com Deus é o fundamento da vida com Deus. Por isso, para conversarmos sobre a proximidade que nos permite ouvir a Deus, nós vamos olhar para uma oração de Jesus. Uma oração que está no Evangelho de João, no capítulo 17. Na verdade, vamos olhar para um trecho pequeno dessa oração. Abra sua Bíblia em João, capítulo 17, versos 25 e 26. Se você não trouxe a sua Bíblia de papel, você pode acompanhar o texto nas nossas telas, mas eu quero te encorajar a trazer a sua Bíblia de papel, trazer uma caneta, quem sabe um caderninho para fazer anotações. João, capítulo 17, versos 25 e 26.
E a palavra de Deus diz assim: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Esses dois versículos, esses dois versos são a parte final de uma oração de Jesus que muitas vezes é chamada da oração sacerdotal, uma oração que ocupa todo o capítulo 17 do Evangelho de João. Nessa oração, Jesus ora por si, Jesus ora por aqueles que o seguiram durante o seu ministério público, e Jesus também ora por todos aqueles que iriam crer nele. Isso por si só é maravilhoso, queridos. Jesus, o próprio Senhor, ora por mim e por você. Nessa oração, Jesus revela o seu desejo, o seu propósito, o seu plano para mim e para você. Esse capítulo, o capítulo 17, onde nós encontramos essa oração, faz parte de uma importante seção no Evangelho de João. Está entre o capítulo 13 e o capítulo 17. Esses capítulos narram o momento em que o Senhor se reúne com seus discípulos ao redor de uma mesa pela última vez antes da crucificação. No cenáculo, o Senhor lava os pés dos seus discípulos, come com eles e os ensina acerca daquilo que estava prestes a acontecer. O ensino derradeiro antes da cruz, sobre como o Pai estava agindo por meio do Filho e sobre como o Espírito agiria agora nos filhos e por meio dos filhos. Um discurso classificado como um discurso testamental, de consolo e encorajamento, seguido de uma oração poderosa e permeado por uma promessa: intimidade. Ao longo de todos esses capítulos, a fala de Cristo aponta para intimidade. Essa intimidade pode ser resumida nesses dois versículos que lemos. Eles podem ser considerados uma síntese espetacular, tanto da sua oração quanto de todo o discurso. Ao longo desses dois versículos, Jesus utiliza 5 vezes o termo que é traduzido como conhecer, ou alguma de suas derivações. Esse é o tema central de toda a sua oração, queridos, de todo o seu discurso, e até mesmo de toda a Escritura. Jesus diz, e eu vou ler novamente esses 2 versículos, e nós leremos várias vezes ao longo do dia de hoje, dessa manhã. Ele diz: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Apesar de ser traduzido como sabem que, no grego é a mesma palavra, gnosko. Eu os fiz conhecer o teu nome, continuarei a fazê-lo. Também uma variação dessa mesma palavra, noritzo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Queridos, essa palavra ocupa um papel central na oração de Jesus, no ensino de Jesus e em toda a Escritura, e por isso é tão importante entendermos o que ela quer dizer. No contexto bíblico e na cosmovisão judaica, o termo conhecer nunca se refere apenas a um entendimento intelectual, a um entendimento abstrato, mas a um conhecimento relacional. Conhecer significa se relacionar, ter intimidade. Como Dallas Willard diz, o conhecer bíblico sempre se refere a um entendimento íntimo, pessoal e interativo. A Escritura nos revela um Deus que desejou ter um relacionamento vivo, pessoal e interativo com o seu povo. Um Deus que escolheu se fazer presente, habitar em meio ao seu povo, se revelar a ele, convidar o povo a se relacionar com ele.
Cristo é a evidência majestosa dessa intenção. E por isso é o Emanuel, Deus conosco. Com isso em mente, queridos, nós podemos olhar de novo para a oração de Jesus e contemplar toda a sua beleza e profundidade. Lembre-se, conhecer significa se relacionar intimamente. A primeira coisa que nós vemos nessa oração é o desconhecimento do mundo. Jesus começa orando e dizendo: Pai justo, embora o mundo não te conheça. Jesus afirma que o mundo não conhece o Pai. Essa é uma informação importante e reveladora. O mundo não conhece a Deus. Ela pode parecer contraditória no nosso contexto, pois não é o que muitas vezes pensamos. Cada um de nós, cada ser humano, tem na ponta da sua língua uma resposta para a pergunta: quem ou o que é Deus? Mais do que isso, queridos, cada um de nós foi criado por Deus, à imagem de Deus e para Deus. Por isso há em toda a humanidade um senso da divindade, uma percepção intrínseca, uma impressão digital de Deus em sua imagem e semelhança. Há em cada um de nós uma percepção da existência de um Deus. Quando negamos a existência de Deus, estamos respondendo exatamente a esse senso. Mais do que isso, cada um de nós foi criado para a adoração de Deus. E por isso, todos nós somos seres adoradores. Fomos feitos para adoração e não podemos deixar de adorar. A pergunta não é se nós adoramos algo ou alguém, mas a quem nós adoramos. Todos nós, cada indivíduo de toda a história da humanidade, rendeu a sua vida a algo ou alguém. E encontrou nesse algo ou nesse alguém sentido e significado. Podemos adorar um time de futebol e viver em função dele. Podemos adorar um partido político e viver em função dele. Podemos adorar uma ideologia e viver em função dela. Podemos adorar, e quantas vezes fazemos, a nós mesmos e viver em função dos nossos desejos. O objeto da nossa adoração é aquilo que confere significado, sentido e propósito para as nossas vidas. É o que define a nossa identidade, determina os nossos objetivos, molda a forma como nós vivemos. Fomos criados para adorar a Deus, porque fomos criados para encontrar nele tudo isso: sentido, propósito, significado, vocação, identidade. Mas a realidade, segundo as palavras de Jesus, a oração de Jesus, é que, tendo sido criados à imagem de Deus, com um senso de Deus intrinsecamente colocado em nós, para a adoração a Deus, não conhecemos a Deus. O pecado corrompeu esse relacionamento. O mundo não conhece a Deus porque não se relaciona com Deus e nem pode fazê-lo na sua condição caída. Nas palavras de Jesus, o mundo não conhece a Deus porque não tem um relacionamento vivo, íntimo, interativo com Deus. Na verdade, o mundo está em rebelião contra Deus. Cada ser humano foi criado à imagem de Deus, por Deus, para a glória de Deus. E colocado em um mundo que também foi criado por Deus, habitado por Deus, no qual Deus se revela cheio de glória. Ainda assim, a humanidade decidiu se afastar da sua presença, romper seu relacionamento, declarar guerra contra o Criador ao desprezar a sua vontade. A humanidade decidiu querer ser Deus, redefinir bem e mal segundo o próprio desejo, construir torres para tornar os seus nomes famosos, viver como se não houvesse rei, fazendo o que era certo aos próprios olhos,
declarando que não há outro rei senão César, trocando a glória do Deus imortal, adorando as coisas criadas, construindo com as próprias mãos deuses que não podem ouvir nem falar. Por isso, ainda que todos tenham em si um senso da divindade, ainda que todos pensem conhecer algo sobre Deus e tenham na ponta da língua uma resposta sobre quem Ele é, o mundo não conheceu a Deus. Nas palavras de Paulo, afirmando-se sábio, tornou-se tolo, incapaz de enxergar, alienado, distante, morto, indesculpável. Nós nos afastamos de Deus e, portanto, não o conhecemos, posto que conhecimento, na cosmovisão bíblica, é relacionamento. Por isso, longe de Deus, todos vagamos por aí, procurando algo que faça sentido, procurando alguém que responda a essa pergunta. Longe de Deus, vagamos por aí, clamando a quem não pode ouvir ou falar, mostre-nos Deus. Essa é a realidade, queridos, do mundo enquanto sistema corrompido, mas essa também é a realidade da humanidade distante de Deus. Cada indivíduo decidiu se afastar de Deus e por isso não o conhece. Mas essa não é a única coisa revelada nessa oração. A segunda coisa que nós encontramos na oração é o conhecimento interior de Deus. Jesus diz que, embora o mundo não o tenha conhecido, Ele o conhece. Jesus diz, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. A segunda coisa que encontramos é a afirmação esplêndida. O Filho conhece o Pai intrinsecamente e o faz conhecido. Queridos, o pedido que nós vimos o mundo fazer, Senhor, ou Senhor não, alguém, qualquer um, mostra-nos a Deus, foi feito por um dos discípulos de Jesus, na parte inicial desse grande discurso. João, capítulo 14, verso 8, Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. A resposta de Jesus expõe com clareza a natureza do relacionamento entre o Pai e o Filho. A resposta de Jesus explica o que Jesus quis dizer em sua oração quando ele diz, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. João 14, do verso 9 ao verso 11, diz, Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, eu quero retomar a pergunta. Lembre-se o que Filipe acabou de dizer para Jesus. Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. Jesus responde, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que permanece em mim é quem realiza a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Jesus, o Filho, conhece o Pai, porque experimenta com o Pai uma relação jubilosa de amor por toda a eternidade. Nas palavras de Cristo, quem vê a Ele, vê o Pai. Ele está no Pai, o Pai está nele. E é por isso que ele pode dizer, alguns capítulos atrás, em João, capítulo 6, verso 46, ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai, falando de si mesmo. Queridos, o Filho conhece o Pai porque partilha da vida de Deus por toda a eternidade.
O Filho tem intimidade com o Pai. Tal intimidade também é a realidade apresentada por Jesus acerca do Espírito Santo, aquele por meio de quem ele continuaria revelando, tornando conhecido o Pai, como ele diz no verso 26. O consolo e o encorajamento do discurso de Jesus passa pela promessa de que ele vai, mas seus discípulos não permaneceriam sozinhos. Ele enviaria o Espírito Santo, outro como ele, outro de mesma natureza, da parte do Pai, que conhece o Pai e que continuaria revelando o Pai. Nesse mesmo capítulo 14, Jesus diz a partir do verso 16: E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. No capítulo 16, a partir do verso 13, Jesus continua o seu discurso dizendo: Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Queridos, o discurso de Jesus é marcado por intimidade, porque intimidade é aquilo que o próprio Senhor desfruta dentro da relação trinitária. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, existindo ao longo de toda a eternidade e desfrutando dentro dessa relação de amor, alegria, júbilo, deleite. O Pai, o Filho e o Espírito estão presentes na oração de Jesus. O Filho conhece o Pai intrinsecamente, o Espírito conhece o Filho intrinsecamente. Há uma vida interior no próprio Deus que é comunitária, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma vida marcada por alegria, por entrega. Nas palavras de C.S. Lewis, ao descrever essa relação no livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz: Deus não é algo estático, mas uma atividade dinâmica, pulsante, uma vida, quase uma espécie de enredo dramático. Ele é quase, espero que você não me entenda como irreverente por isso, uma espécie de dança, uma união viva e concreta. Quantas vezes no nosso, vou botar entre aspas porque você já entendeu a ideia da mensagem, no nosso conhecimento de Deus, ou naquilo que pensamos saber sobre Deus, olhamos para Deus como um ser rabugento, bravo, que está irritado com o que está acontecendo, que é, em sua essência, mal. Mas a realidade, o que a palavra de Deus nos apresenta, o que a oração de Cristo nos apresenta, é um Deus que é em si mesmo uma relação comunitária de amor. Jesus vai dizer, ao longo desse discurso no cenáculo, que o Pai o glorificaria assim como ele glorificou o Pai. Havia uma relação na própria Trindade de entrega, de rendição, de adoração, de amor. Deus é em si uma comunidade de amor. Quando Jesus diz que ele conhece o Pai, ele se refere a um relacionamento vivo e interativo, íntimo, de alegria. Graças a Deus ele não para aí. Queridos, Cristo nos convida para esse relacionamento.
A terceira coisa que vemos nessa oração é o conhecimento por meio do Filho. E eu quero lembrar, e eu vou lembrar isso algumas vezes em todos esses momentos da mensagem. Quando falamos sobre conhecimento, não estamos falando sobre saber sobre algo que é intelectual, mas relacional. O mundo não se relaciona com Deus. Cristo se relaciona com o Pai. Pois Ele está no Pai, o Pai está nele. Essa relação trinitária é uma relação de amor. Mas Cristo também nos leva ao conhecimento de Deus. Cristo é aquele que estabelece a relação, que nos chama para participar dessa relação de amor da Trindade. Jesus diz que Ele fez o Pai conhecido. Em Cristo Jesus, queridos, nós podemos conhecer a Deus. De fato, Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata de todo o seu ser, a imagem do Deus invisível. Cristo é aquele que nos faz conhecer o nome de Deus. Fazer conhecido o seu nome, como essa expressão do verso 26, é o mesmo que fazer conhecido o seu caráter. Jesus revela quem Deus é. Jesus é a expressão de quem Deus é. Quando Cristo diz que Ele é manso e humilde de coração, podemos olhar para Deus e entender que Deus é manso e humilde de coração. Jesus é aquele que revela o caráter do próprio Senhor, que revela em si mesmo o seu amor. Entretanto, a fala de Cristo Jesus não se restringe a apenas fazer o nome de Deus visto, conhecido, expresso, mas nos levar a um relacionamento com esse Deus. Jesus é o caminho para esse relacionamento. Jesus é aquele que nos conduz a esse relacionamento. Jesus é aquele que nos reconcilia, porque se como o mundo nós nos afastamos desse relacionamento, Cristo é aquele que por meio da sua morte na cruz, nos reconcilia com o Senhor. No início desse discurso, Jesus afirma que estava indo para o Pai e que os discípulos não deveriam se perturbar, pois conheciam o caminho. Ao ouvir isso, Tomé, de forma meio impulsiva, mas ao meu ver, profundamente desejoso de entender o que Cristo estava dizendo, perguntou, no capítulo 14, verso 5. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E veja o verso 7. Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido o meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. Jesus é aquele que nos conduz a um relacionamento íntimo com Deus, pois é em si mesmo o caminho para a reconciliação, a revelação de Deus e o caminho para a vida de Deus. Pastor J. Carson vai dizer, comentando esse trecho, Jesus é o caminho para Deus, precisamente porque Ele é a verdade de Deus e a vida de Deus. Jesus é a verdade, porque Ele incorpora a suprema revelação de Deus. Jesus é aquele que tem vida em si mesmo, a ressurreição e a vida, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Somente por Ele ser a verdade e a vida, que Ele pode ser o caminho para outros chegarem a Deus. Quando nós lemos Jesus dizer que tornou Deus conhecido, nós podemos ouvir as suas palavras dizendo que Ele, por meio da sua vida, morte e ressurreição, estava nos conduzindo a um relacionamento com Deus.
É Ele quem nos faz participantes da relação trinitária de amor. João, capítulo 14, verso 20, ele diz: naquele dia compreenderão que eu estou no meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Gente, nossa, isso é espetacular. Isso é espetacular. Jesus está dizendo naquele dia, no dia que o Espírito vier sobre vocês, vocês compreenderão que eu estou no meu Pai, o relacionamento íntimo da própria Trindade, mas que eu estou em vocês e vocês estão em mim. Jesus nos insere no relacionamento de amor do próprio Deus. Jesus nos reconcilia com Deus e, ao derramar do seu Espírito em nós, nos faz participantes dessa relação. Ele diz qual é o propósito de ele nos reconciliar com Deus. Ele vai fazer isso no verso 26 dessa oração. Ele diz que ele tornou Deus conhecido, o Pai conhecido, e que ele continuaria fazendo, a fim de que o amor que o Pai tem pelo Filho estivesse em nós, e que ele mesmo estivesse em nós. O propósito da sua obra é a sua habitação nos seus discípulos e o contínuo revelar da sua presença. Ele continuaria fazendo Deus conhecido por meio do Espírito Santo de Deus, a fim de que ele estivesse em nós, também por meio do Espírito. Queridos, todo o discurso de Deus, toda a oração, todo o discurso de Jesus, toda a oração de Jesus são permeados pela realidade do Deus vivo, vindo habitar, tabernaculando, não apenas em meio a seu povo, mas no seu povo, tornando o seu povo participante da sua presença. Essa é a história que a Bíblia inteira nos conta. Esse é o enredo bíblico, essa é a narrativa de redenção. Deus cria o mundo para habitar nele, cria a humanidade para se relacionar com ela, e mesmo quando nós desprezamos esse relacionamento, mesmo quando nós rompemos o relacionamento com ele, ele mantém vivo o seu desejo, o seu propósito, e torna possível o seu plano de habitar com a sua criação, habitar no seu povo. Deus decidiu fazer do seu povo seu local de habitação. Richard Foster diz sobre essa oração de Jesus, e eu quero te convidar a contemplar. Eu sei, esse é um tema meio difícil, complexo, e eu creio que a melhor forma de nos aproximarmos desse tema de Deus em nós, da vida interior de Deus em nós e de nós nele, a melhor forma de nos aproximarmos desse tema é em contemplação e rendição. Porque, queridos, por mais difícil que seja esse entendimento, ele diz que o Espírito estaria em nós e continuaria nos revelando a verdade. Richard Foster diz assim: quando Jesus ora por nós, juntamo-nos ao discípulo amado, João, no ato de ouvir a conversa da Trindade. Eu quero fazer um parêntese aqui. Jesus está orando a Deus. É uma conversa trinitária. Há uma conversa dentro do próprio Deus, o Pai, o Filho falando com o Pai, acerca do Espírito. E ele diz, quando Jesus ora por nós, juntamo-nos ao discípulo amado no ato de ouvir a conversa da Trindade. Devemos nos regozijar no imenso privilégio que o convite e a oração de Jesus nos concede, o de fazer parte dessa comunhão. Jesus nos conduz à própria vida de Deus ao nos habitar. Uma nova qualidade, característica de vida, o próprio Senhor nos inserindo na relação trinitária de amor.
Isso não significa que nós nos tornamos deuses. Isso não significa que nós deixamos de ser criação de Deus. Mas aqui está mais uma maravilha da sua graça. Sendo criação de Deus, Ele nos chama a participar da sua dança de amor, do seu relacionamento trinitário, da vida interior do próprio Deus. A vida interior de Deus na minha vida por meio do Espírito, na sua vida por meio do Espírito. É por meio do Espírito, queridos, que nós temos intimidade com o Senhor. Porque o Senhor decidiu nos habitar com o seu Espírito. Nós nos tornamos participantes de Cristo e desfrutamos de uma nova realidade. Uma realidade completamente diferente. Um relacionamento que deve mudar completamente quem nós somos, a forma como nós vivemos, aquilo que nós experimentamos. Caminho para concluir, olhando para o que Jesus nos diz, não apenas agora sobre o conhecimento, o desconhecimento do mundo, o conhecimento intrínseco entre filho e pai, o conhecimento por meio do filho, mas agora o conhecimento dos filhos. Jesus diz que Ele o fez conhecer o teu nome, continuaria a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Qual é o efeito da união com Cristo? Qual é o efeito, queridos, em nós, nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida, quando o Senhor decide nos habitar com a sua presença? Qual é a nova realidade das nossas vidas? É que agora, o amor que o Pai tem pelo Filho é o amor que o Pai tem por nós. Somos amados em Cristo Jesus. Foi Ele que disse. Ele nos reconciliou por meio do seu sangue, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles. Eu quero rapidamente olhar para os efeitos desse amor, para os efeitos dessa intimidade com o Senhor. O que significa estar em Cristo? O que significa ser cheio do amor que Deus tem pelo Filho? Primeira coisa que significa rapidamente é que em Cristo nós somos justificados. Queridos, todos nós pecamos, todos nós nos afastamos do Senhor, todos nós o desprezamos e éramos por natureza merecedores da sua ira. Todos nós agimos de forma contrária àquele que é bom, justo, santo e perfeito. E por isso todos nós nos tornamos indesculpáveis. Nós nos afastamos de Deus ao declarar a nossa independência contra Ele, ao declarar a nossa guerra contra Ele. Entretanto, foi do agrado do Senhor, por amor à sua criação e a seu povo, entregar Jesus Cristo para que tomasse sobre si a nossa condenação, para que levasse sobre si a nossa culpa, para que pagasse na cruz do Calvário pela nossa transgressão. Como o profeta Isaías diz, no capítulo 53, verso 5, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, suas feridas, suas marcas, suas cicatrizes, nós fomos curados. Cristo levou sobre si a condenação que era minha e que era sua. O justo pelos injustos. E agora, estando nele, a sua justiça
é imputada a nós por graça. Por isso, nós podemos dizer exultantes, como o apóstolo Paulo, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, somos perdoados. A culpa que nos sufocava é levada sobre Ele. Nós somos redimidos. E agora já não há condenação. Em Cristo há perdão, redenção, restauração, reconciliação. A culpa que nos sufocava já não tem poder sobre nós. O medo da condenação, a acusação foram vencidos. Em Cristo Jesus há perdão para mim e para você. Ele tomou sobre si a nossa condenação. E porque pagou pelos nossos pecados, ao estarmos nele, nós recebemos da sua justiça. Somos feitos justos. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso. Mas eu quero dizer que o efeito de estarmos em Cristo não para por aqui. E eu falo isso com amor, eu sei, isso é maravilhoso demais. Mas há mais. Em Cristo Jesus não somos apenas justificados, somos também adotados. Estar em Cristo nos garante a adoção como filhos e filhas de Deus. Jesus afirma que o amor que o Pai tem por Ele é o mesmo amor que agora habita em nós. E por isso, em Cristo Jesus, somos feitos filhos e filhas de Deus. Já não somos mais órfãos. O Senhor vai dizer: não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Queridos, já não estamos abandonados. Nós temos um Pai. E esse Pai declara sobre nós, não porque merecemos, mas porque estamos em Cristo. Esse Pai declara sobre nós aquilo que declarou sobre Cristo. Somos seus filhos amados, e Ele se agrada de nós. Em Cristo Jesus, você é filho amado de Deus. Você tem um Pai. E eu quero fazer esse parêntese. Eu não sei qual é a história com o seu pai. Eu não sei qual é a sua experiência com o seu pai. Mas eu sei que há tantas pessoas aqui que carregam experiências tão difíceis com seus pais, que se sentem deixados de lado, abandonados, órfãos, e que às vezes foram mesmo. Eu quero dizer para você, querido, em Cristo Jesus, você tem um Pai. Você já não é mais órfão. Você não foi abandonado. Pelo contrário, Ele escolheu te fazer filho dele. Você tem um Pai que te ama e que se agrada de você. Você tem um Pai que não te abandona. Você tem um Pai que provê. Você tem um Pai que te disciplina sim, mas porque te ama, porque cuida de você. Por fim, queridos, em Cristo Jesus nós experimentamos novidade de vida. Somos justificados, somos adotados, mas também somos vivificados.
Experimentamos uma nova vida, uma nova realidade de vida, um novo tipo de vida. Jesus é aquele que diz em João 14, no final do verso 19, porque eu vivo, vocês também viverão. Ao dizer, porque eu vivo, ele está apontando para a sua ressurreição. Ele estava indo para a cruz, mas ele já havia anunciado que ressuscitaria. Nós sabemos disso. Cristo vive, e porque Ele vive, nós também vivemos, não mais uma vida marcada pela morte, mas uma vida com cheiro, gosto, sabor, alegria, uma vida de ressurreição. Mais uma vez, o D.A. Carson ele diz, a ressurreição de Jesus inaugura o começo do reino. Os discípulos ganham não só um novo entendimento, mas também a vida da ressurreição. Na nova vida no reino, na eternidade inaugurada por Cristo, somos libertos do domínio do pecado. Como o apóstolo Paulo vai dizer, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Em Cristo Jesus já não somos mais escravos, mais livres. Nas palavras de Paulo, o Espírito que ressuscitou o próprio Cristo é o Espírito agora que nos habita. E unidos a Cristo, podemos experimentar uma vida cuja qualidade é a eternidade. No início da sua oração, no capítulo 17, Jesus descreve o que é a vida eterna. Ele diz, a vida eterna, essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Querido, lembre-se da palavra conheçam. A vida eterna é essa. Partilhar de um relacionamento vivo, íntimo, pessoal, com o próprio Senhor. É por isso que Dallas Willard vai dizer, a vida eterna da qual Jesus fala, não é conhecimento sobre Deus, mas um relacionamento íntimo e interativo com Ele. E é por isso, é porque Ele fez Deus conhecido, é porque Ele escolheu nos habitar e nos inserir nesse relacionamento de amor, que a vida eterna não é apenas futura. A vida eterna já começou para aqueles que estão em Cristo Jesus. É uma vida marcada pela presença de Cristo. Sim, ainda enfrentamos e enfrentaremos a dor, as doenças, as aflições, a tristeza, a angústia, o luto. Ainda enfrentaremos, durante um breve período, toda a angústia de um mundo que não conheceu a Deus, de um mundo caído. Mas em meio a tudo isso, em meio a cada uma dessas provações, podemos desfrutar, nos alegrar, experimentar a vida do próprio Senhor em nós, até o dia em que Ele voltará, e toda dor cessará, e toda lágrima será enxugada, e já não haverá mais morte. Aguardamos ansiosamente por esse dia, mas até lá já podemos experimentar uma vida cuja qualidade é a eternidade. Queridos, a vida eterna está disponível hoje, por meio de Cristo Jesus. Uma nova vida vivida pela fé, com gosto de ressurreição. A vida de Cristo fluindo por meio da minha vida, até que eu possa afirmar, até que você possa afirmar, como Paulo afirmou, estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é uma nova vida
no Espírito. A união com Cristo é o fundamento da vida de oração que houve, porque é o fundamento da intimidade com Deus. Mas eu quero terminar agora com um convite. Porque talvez reste a pergunta para você: como eu posso experimentar essa vida hoje? Como eu posso entrar nessa vida eterna hoje? Como passamos de não conhecer para conhecer? Como passamos de não estar em Cristo para estar em Cristo? João, capítulo 14, verso 23, Jesus diz: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos morada nele. Queridos, o caminho da vida eterna é o amor. Mas nós precisamos aqui definir, como ouvimos na semana passada, o amor. Amar aqui não é apenas um sentimento de afeição. Amar aqui não é apenas um sentimento prazeroso. Sim, amar também envolve afeto. Mas amar é mais. Amar é se entregar. Conhecemos o amor ao olhar para a cruz e vermos Cristo se entregando. Por isso, ao ouvirmos Cristo dizendo: se alguém me ama, ele obedecerá, ele será amado, nós viremos a ele e faremos nele morada. Nós entendemos que Cristo nos convida a uma entrega. Amar é tomar a cruz. Amar é decidir morrer para si mesmo. Foi por isso que Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é amor. Amar a Jesus é negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e segui-lo. É render tudo que temos e somos. É entregar toda a nossa vida a Ele. Isso é amar. E talvez o amor tenha cara de morte num primeiro momento, mas a promessa de Cristo é que essa é uma morte que gera vida e vida eterna. O caminho para a vida eterna passa pela cruz, passa pela entrega, passa pela morte do eu. Mas a promessa é clara: quem se entrega por amor a Cristo experimenta a verdadeira vida, vida em abundância. Nós celebraremos batismos hoje. E você sabe o que é o batismo? O batismo é a declaração pública de alguém que decidiu se entregar, de alguém que decidiu tomar a sua cruz, que decidiu render o seu coração, as suas vontades, os seus desejos, que decidiu passar pela morte, a fim de que possa experimentar vida em Cristo Jesus. É isso que o batismo representa, essa é a decisão pelo batismo. Aqueles que se batizam declaram publicamente: eu anseio passar pela morte para experimentar a vida de Cristo. O batismo é a identificação com a morte de Cristo, mas é também a identificação com a ressurreição de Cristo. Entramos na água como quem vai para a morte, mas saímos dela como quem ressuscitou para uma nova vida. O batismo é o sinal da entrega total, abrir mão de si mesmo, mas é também o sinal da nova vida inaugurada por Cristo, viver plenamente nele. O caminho da intimidade não é outro que não o amor, a entrega, a rendição, o arrependimento. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos diante do Senhor. E a por um momento experimentar a realidade
da união com Cristo por meio do seu Espírito. A união com Cristo, participação na vida de Deus, é o que nos garante perdão, justificação, adoção, restauração, uma vida cuja qualidade é a eternidade. E é na certeza dessa intimidade que nós podemos orar ao Senhor. Mas tudo isso passa pela morte, pela cruz. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Porque aquele que perder a vida por amor a mim, a encontrará. Se alguém me ama, este obedecerá aos meus mandamentos. Eu e o Pai viremos a Ele, faremos nele morada. Essas palavras são as palavras de Jesus. Nós vamos orar agora, nessa manhã. Mas antes de orarmos, eu quero dizer, enquanto a igreja está de olhos fechados, talvez você esteja ouvindo a voz do próprio Senhor pela primeira vez. Talvez você esteja ouvindo a voz de Cristo Jesus pela primeira vez, por meio do Espírito, te chamando a participar da vida dele, a se render a ele. Talvez você esteja ouvindo a voz do Senhor te fazendo conhecer, se relacionar com Deus. Eu sei que há alguns aqui profundamente sufocados pela culpa e pela condenação dos erros, dos pecados, das transgressões, ansiando desesperadamente por perdão, ansiando desesperadamente por ter tirado das suas costas a condenação. Queridos, em Cristo Jesus já não há condenação. Também sei que há alguns aqui que precisam tanto de um pai, precisam de uma nova vida. Queridos, tudo isso está disponível em Cristo Jesus. Ao nos rendermos a Ele, ao nos entregarmos a Ele, ao baixarmos as nossas armas. Se é o seu caso, eu quero orar por você. Enquanto a igreja está de olhos fechados, eu quero te convidar a se colocar de pé. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar, dizendo: Senhor, eu preciso de perdão, justificação. Eu preciso de um pai, eu preciso de nova vida. Fique em pé no seu lugar e clame a Ele. A igreja também estará clamando por você. Oh Pai, tantos filhos ansiando pela Tua presença, Senhor, ansiando por perdão, transformação. Senhor, filhos sufocados pela culpa, Senhor, filhos que anseiam pelo amor de um pai, que anseiam por experimentar nova vida. Senhor, eles estão de pé agora, nesse momento, se rendendo ao Senhor, em uma declaração de amor a Ti, clamando: transforma
as nossas vidas. Senhor, nós confiamos nas palavras de Cristo Jesus, na oração de Cristo Jesus, e por isso, como igreja, Senhor, nós clamamos por esses irmãos. Encha-os da Tua presença nesse momento, Senhor. Encha-os do Teu Espírito nesse momento, Senhor. Dê a cada um deles a experiência da vida de Cristo, a experiência do perdão em Cristo Jesus, a experiência da adoção em Cristo Jesus por meio do Teu Espírito, a experiência da renovação, da nova vida em Cristo Jesus por meio do Teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, encha-os do Teu Espírito, nós clamamos por isso. Nós oramos, Senhor, nos unindo à Sua oração, confiando que o Senhor é fiel para cumprir as Suas promessas. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.